Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula, iniciando nossa semana. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham aproveitado bastante, descansado, estudado, como deve ser, né, gente? Bem, gente, vamos iniciar nossa primeira aula de gramática, tá bom? Iniciando mais essa semana aqui. Como vocês sabem, hoje nosso cronograma nós estudaremos a gramática, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre verbos, como já abordamos em algumas aulas anteriores, tá bom? Esse conteúdo de verbos, gente, ele é muito extenso, tá? Então a gente vai ter que dar bastante ênfase neles, tá bom? Para que a gente consiga absorver todo o conteúdo. A gente vai estudar aqui os conceitos dos verbos, formas nominais, conjugação, tempos verbais, modos verbais e aspectos verbais, tá? Vamos estudar tudo isso aí apenas nessa primeira unidade aqui, nesse primeiro semestre, nesse primeiro bimestre aqui, tá bom? Vamos estudar todos esses conteúdos aí. Além disso, a gente vai estudar a estrutura e a flexão verbal, como se formam os verbos, como nós flexionamos os verbos, como nós mudamos a sua conjugação e etc. Tá? Então, é um conteúdo muito legal, muito bom, gente. Eu acho que verbos, ele é a base da frase, tá? Então, toda a frase, toda a oração, na verdade, ela tem que ter uma base. Eu acho que essa base, pelo menos mais importante, a parte mais importante dessa oração é justamente o verbo, pois é ele que realiza a ligação dos termos. Então, o estudo de verbos ele é extremamente essencial, tá bom? Eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui e em seguida a gente vai iniciar falando um pouquinho mais sobre os verbos, o que são verbos, quais suas funções, a conjugação verbal, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um verbo? Essa pergunta é o que todas as pessoas fazem. O que é um verbo? Vou colocar. O que é um verbo? Essa é a pergunta que todas as pessoas fazem. O que é um verbo? Gente, um verbo, a princípio, ele é uma ação. O verbo, a princípio, ele é uma ação. Como assim uma ação, professor? É algo que pode ser realizado, tá bom? Como, por exemplo, correr, andar, pular, falar, pensar, tá bom? Algumas pessoas dizem ter dificuldade com o reconhecimento dos verbos. Algumas pessoas não conseguem reconhecer os verbos, não sabem quando aquela palavra é um verbo, não sabem identificá-los. Porque, realmente, devido às várias formas que os verbos adotam, a gente vai ver isso quando a gente for ver conjugação verbal, às vezes pode ser um pouco complicado de você conseguir reconhecer. Uma dica que eu dou bastante eficaz e bastante útil é você tentar conjugar aquela palavra. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra correr, a palavra corrida e a palavra corriqueiramente. Vou botar outra aqui melhor. Vou botar aqui a palavra veloz. Pronto, tudo relacionado a questão de correr, tá bom? Eu vou colocar corriqueiramente também, que não tem a ver. Pronto.
também tem a ver com isso. Então, veja. Como é que eu posso identificar o verbo aí? Tem apenas um verbo aí nessas palavras aí. Existe apenas um verbo, tá? E como é que eu vou conseguir identificá-lo? Como é que eu vou conseguir identificar o verbo nessas quatro palavras aí? O verbo é aquela palavra que pode ser conjugada, pessoal. Eu corro, tu corres, nós corremos, eles correm e por aí vai, tá? Se eu pegar aqui a palavra corriqueiramente, eu posso conjugá-la? Vamos tentar? Eu corriqueiramente, tu corriqueiramente, eles corriqueiramente. Não, não funciona. Se eu pegar a palavra veloz, será que eu consigo conjugá-la? Eu velozo, tu velozas, eles velozam? Claro que não. Se eu pegar a palavra corrida e tentar conjugá-la, será que eu consigo? Eu corrido, tu corridas, nós corridamos, eles corridam, também não. Agora, se eu pegar o verbo correr aqui e tentar, eu corro, tu corres, nós corremos, eles correm, aí sim é um verbo, porque eu posso conjugá-lo, beleza? Então, os verbos são justamente aquelas palavras que são conjugáveis, que podem ser conjugadas. Então, nesse caso aqui, o verbo é correr, tá bom? Então, verbo é uma ação. Pronto, pessoal. Então, aqui a gente viu aí, expliquei para vocês as formas de como nós conseguimos identificar um verbo, tá bom? Beleza, legal, pessoal. Agora vamos continuar aqui. Professor, mas todos os verbos necessariamente realizam uma ação? Sim, tecnicamente sim, mas essa ação ela não precisa ser necessariamente física. E aí entram as classificações dos verbos. Classificações dos verbos. Tá bom? Aqui para vocês. Classificação dos verbos. Professor, o que são esses verbos? O que são essas classificações verbais? As classificações verbais são classes que nós damos aos verbos. Cada verbo ele possui uma classe, tá bom? Essa classe ajuda para que nós consigamos identificá-los melhor, tá bom? Como assim, professor? Nós temos, por exemplo, uma classe de verbo que é muito comum, tá bom? É o verbos impessoais, né? Vou colocar aqui para vocês. Verbos impessoais. São aqueles verbos que eles normalmente não têm sujeito. E eles são normalmente conjugados na terceira pessoa do singular. Tá bom? Um exemplo é o verbo fazer. Tá? A gente faz
faz anos que eu não vejo. Tá? Esse verbo aí, fazer, ele não é fase, ele é fazer. Por quê? Ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Tá bom? Claro que em alguns casos, né, ele pode ser conjugado, tá bom? Mas os verbos impessoais, eles não têm sujeito. Verbos de fenômenos da natureza, como, por exemplo, amanhecer, chover, estiar, esquentar, escurecer, nevar. Esses verbos também não têm sujeito, pessoal. E são verbos que são usados para indicar fenômenos da natureza. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Classificação dos verbos. Hi, morning, sweetie. Having class there? Pronto. Pessoal, isso aqui é uma coisa que acontece bastante. Eu vou até abrir uma observação aqui para vocês, tá? São justamente sobre esses verbos impessoais, tá bom? São aqueles verbos que eles não têm sujeito, tá bom? Eles não têm sujeito e são sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Bom, vou colocar um exemplo de algumas frases aqui para vocês da forma correta que deve ser escrita. Um exemplo desse verbo são os verbos fazer e haver, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Pronto, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, aqui é um exemplo de erros que as pessoas cometem e a forma correta como deveria ser. As pessoas falam, fazem 10 anos que ele saiu de casa. Está errado. O certo é, faz 10 anos que ele saiu de casa. Porque o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito, não tem uma pessoa que conjuga, tá? A mesma coisa é o verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal. Há 30 pessoas na minha casa, tá? Ele sempre é conjugado na forma do singular. Então, você não pode falar, por exemplo, fazem 10 anos. Está errado, gente, tá? Ou então, haviam 30 pessoas, tá? Não 30 anos, só 30 pessoas. Não pode, porque são verbos impessoais, tá bom? São verbos que não apresentam sujeito. Então, eles são sempre conjugados na terceira pessoa do singular, tá, pessoal? É uma dica para vocês aí. Futuramente, vocês vão lidar com esses tipos de verbos. E é uma dúvida muito comum, gente. É uma dúvida... Na verdade, nem é uma dúvida. As pessoas nem chegam a perguntar. As pessoas simplesmente falam dessa forma e acham que está certo. Mas está errado, porque por ser um verbo impessoal, ele não apresenta sujeito. Tá bom? É diferente de eu falar, por exemplo... nós fazemos 10 anos. Aí é diferente. Aí agora eu posso conjugar, porque no caso,
aqui o verbo fazer, ele tem um sujeito, é nós. Ele está sendo conjugado por nós. Tá bom? Aí aqui é diferente. Mas no outro caso que a gente viu, ele não tinha sujeito, ele não estava sendo conjugado. Ou seja, acontece que, por ele não ter sujeito, por ele não ser conjugado, não pode ter uma conjugação, não podemos colocar no plural, tá? 10 anos aqui não é o sujeito, não é 10 anos que está conjugando o verbo fazer, tá? Não existe sujeito aqui, como vocês estão vendo. Nesse caso aqui existe, tá bom? Então, muito cuidado com esses verbos impessoais, tá bom? Vamos para o próximo, verbos da natureza. Pronto, pessoal. Então, aqui, ó, classificações verbais, verbos da natureza. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como, por exemplo, nevar, chover, escurecer, amanhecer, entardecer. Esses verbos, eles também não têm sujeito. Por exemplo, você diz, choveu muito ontem. Vejam que não existe sujeito para o verbo chover. Ninguém está conjugando o verbo ele está se autoconjugando. Então, eles também fazem parte, tá, dos verbos impessoais, aqueles verbos que não têm sujeito, tá bom? Os verbos que se autoconjugam, beleza? São os verbos que se autoconjugam, são os verbos da natureza, beleza? Aí a gente tem a entardecer, amanhecer, né? Entardeceu muito rápido hoje, não tem sujeito, tá? Amanhecerá um lindo dia amanhã, né? Então, escurecer, está escurecendo, chover, nevar, né? Todos esses verbos aí, nenhum deles apresentam um sujeito, tá bom? Então, eu preciso que vocês coloquem, fixem isso aí, e depois vocês vão copiar isso aí no caderno de vocês, tá bom? Inclusive, isso aí está no livro de vocês, que nós passaremos a usar, tá bom? No livro de gramática de vocês, beleza? Tem essas informações. Como já está no livro, mas vocês não vão sempre levar o livro, é bom que vocês deixem anotado no caderno de vocês, tá bom? Mas na nossa próxima aula a gente vai usar o nosso livro como referência, beleza? Pronto. Pronto, ok, beleza, legal. Fenômenos da natureza e os verbos impessoais. Tá, gente? Ok, então, por hoje, essas classificações elas são suficientes para vocês, tá bom? Ainda há muita coisa para a gente ver sobre verbos, por isso eu peço que vocês tenham muita atenção, tá bom? Bastante foco, porque a gente vai ter que ver muita coisa aqui. A gente ainda tem que ver sobre os tempos verbais, a gente ainda tem que falar sobre as conjugações verbais, as flexões verbais, tá? A formação do verbo. Então, tem muita coisa para a gente ver ainda, tá, galera? Por isso, eu vou precisar da atenção total de vocês e que vocês sempre estejam utilizando o livro, o complemento do livro, para realizar as atividades e as anotações extras lá, que vão ajudar bastante no desenvolvimento desses assuntos, tá bom? Então, peço que vocês copiem isso aí, coloquem no caderno de vocês. Vou passar uma atividade através do ClassApp, tá bom? Para vocês responderem e mandarem por lá também, tá bom, pessoal? Então, fazendo agora um resumo de tudo que a gente falou aqui nessa aula, tá bom? Primeiro, a gente falou sobre o verbo, que é um verbo. O verbo aí, ele é uma ação, algo que é conjugável, algo que a gente pode conjugar, que a gente pode realizar, tá bom? A gente falou aí sobre a identificação do verbo, como é que a gente consegue identificar o verbo, tá bom? E essa identificação pode ser feita através da conjugação das palavras.
aquelas palavras que podem ser conjugadas são classificadas em verbos. Tá? Apenas aquelas que podem ser conjugadas. Aquelas que não são consideradas como verbos, tá bom? Então, aí já iniciamos essa dica, né, para vocês identificarem. E agora, a classificação dos verbos, tá bom? Verbos impessoais são aqueles verbos que não possuem sujeito, são verbos sempre conjugados na terceira pessoa do singular. É o verbo fazer, haver, existir, nevar, sabe? Esses verbos, eles nunca têm sujeito, eles sempre são conjugados. Na verdade, nunca não, né? Em alguns casos, a gente pode usar sim, tá bom? Por exemplo, o verbo fazer, a gente pode usá-lo de forma normal, sem ser impessoal. Por exemplo, eu faço, eu fiz, tu fizeste, nós fizemos, tá? Nesse caso aí é diferente, tá? É bom também tomar cuidado com isso. Esses verbos aqui, em algumas situações, eles podem sim ser usados de forma normal, tá bom? Eu acho que os únicos verbos aqui que eu citei que podem ser usados de forma sem ser impessoal é o verbo amanhecer, entardecer, escurecer e o verbo fazer. Por exemplo, o dia vai entardecer, esse dia vai amanhecer, essa tarde vai escurecer e eu vou fazer. Então, você pode usar esses verbos aí com a presença de um sujeito, tá bom? Dependendo da sua função, ele pode ser impessoal ou não. Vai depender da forma que ele for usado, tá bom? Então, pronto, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Tá? Eu vou deixar essa anotação, eu quero que vocês copiem, passem para o caderno de vocês. Fiquem ligados lá no Coesep, porque através de lá eu vou mandar para vocês alguns exercícios para realizarmos e farei também a correção aqui em sala, tá bom? E vejam aí no livro de vocês, no primeiro capítulo, já está falando sobre isso. Na próxima aula nós utilizaremos e faremos também algumas atividades do livro de vocês, tá? Tem muita coisa para a gente ver, estudem, foco, vamos lá que a gente tem muita coisa para ver, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou à disposição de vocês lá no Classep, tá bom? Podem me consultar lá, qualquer dúvida, assim que eu ver, eu já vou responder a vocês, tá bom? E também, por favor, não esqueçam de passar essa anotação para o caderno de vocês, beleza? Vou colocar aqui na primeira página e vocês copiam, eu vou dar 30 segundos aí e em seguida eu vou para a segunda página para vocês também copiarem e colocarem aí no caderno de vocês, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana de estudos. Vejo vocês na nossa próxima aula, que será a aula de produção textual, acompanhada do livro, tá bom? Temos que estudar para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau. Qualquer dúvida, podem ir no Classep. Vou deixar aqui para vocês passarem para o caderno de vocês. Tchau. Até a próxima aula.